Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje de ciências, né? Vamos ter aí um conteúdo novo, né, para dar sequência ao que falamos sobre o solo, sobre a introdução do conteúdo sobre o solo. E vocês vão pegar o livrinho de vocês, a apostila de ciências, e vão abrir aí na página 54. Essa página que vai aparecer para vocês na aula de hoje aí. Todo mundo pegando material para seguir esse conteúdo com a tia Amanda. Então, pessoal, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. O subsolo, página 54. O subsolo é a camada que se encontra logo abaixo do solo e é formado por rochas, minerais diversos e água. Então, o que é o subsolo? É aquela camada que está abaixo do solo, que é abaixo de onde nós pisamos. O solo não é isso? Onde nós pisamos? Então, abaixo de onde nós pisamos, nós temos o subsolo. E ele é formado pelo quê? Rochas, minerais diversos e água. Certo até aí? O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas. O homem também explora o subsolo para retirar as riquezas minerais ali encontradas, como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e semi-preciosas. Então, a gente sabe que o subsolo ele é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas, né? Só que o homem também, ele explora muito o subsolo. O que ele retira do subsolo? Riquezas minerais, como ferro, cálcio, alumínio, pedras preciosas e semi-preciosas. Lá na página 55, vem dizendo que o minério de ferro, por exemplo, é utilizado para fabricação de produtos, peças, máquinas e equipamentos. Opa, o minério de ferro, onde ele é encontrado? Lá no subsolo. E onde é o subsolo, terceiro ano? Subsolo é a camada que se encontra logo abaixo do solo, que é onde pisamos, né? O solo. E ele é formado por rochas, minerais diversos e água. Aqui na página 55 já está falando sobre um mineral. O minério de ferro, por exemplo, né? Ele é utilizado para fabricação de produtos, peças, máquinas e equipamentos. Então tem vários aí, parafusos, portões, panelas, né? Entre outras coisas que nós podemos observar aí nessas quatro imagens. Os minérios podem ser encontrados na forma líquida, como o petróleo, e a água mineral. Você sabe o que é o petróleo? Vou colocar aqui uma imagem nessa aula para a gente falar sobre esse minério, que é importantíssimo, sabia? Para o nosso país e para outros também. Inclusive, muitas de desconfortos, brigas, né, que nós tivemos e outros países tiveram, foram por conta do minério. Sem falar na devastação também que ele traz para o meio ambiente. Então, a tia Amanda vai colocar aqui falando o que é o petróleo. Esse é um minério, né, na forma líquida. Ele é encontrado na forma líquida. Então, ele é encontrado aonde? No subsolo, não é isso? Nós não estamos falando que o subsolo é aquela camada após o solo. E os minérios podem ser encontrados na forma líquida também, como o petróleo e a água mineral. Vou colocar aqui a imagem do petróleo para vocês. Pois bem, pessoal, o petróleo é isso aí mesmo. Essa manchinha, esse líquido escuro, né, preto, que vocês estão observando na aula de hoje. Mas você sabe o que é e qual a importância? Para que ele serve para os seres humanos? Vamos por parte, então? O petróleo é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal, formado geologicamente há milhões de anos. Então, o petróleo, ele é existente há milhões de anos, né? E ele é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal. Mas, tia Amanda, para que serve o petróleo? Você já ouviu falar sobre o petróleo na sua casa? Por exemplo, assim, no jornal, as reservas de petróleo estão submersas, ou lembra quando estava aparecendo aquelas manchinhas, né, de óleo no mar? Inclusive até teve umas aqui nas nossas regiões, nas praias de nossas regiões. Pois é, o petróleo, ele é líquido, oleoso e viscoso, né, de coloração escura, como vocês podem observar aí.
é insolúvel em água, menos denso que ela. E é formado pela decomposição lenta de animais e plantas marinhas. Então, pelo que é formado esse petróleo? Pela decomposição lenta de animais e plantas marinhas. Ele é constituído principalmente de compostos orgânicos, né? Sua composição química varia com a região e de onde ele é extraído. Então, varia muito, né? Da região e de onde ele é extraído. Vamos lá? Que aula legal sobre o petróleo. Então, toda vez que você ouvir falar sobre o petróleo, você vai saber o que é e o que se trata. Agora, nós vamos saber para que serve o petróleo, tia Amanda? Por que ele é tão disputado? Por que as pessoas, às vezes, brigam tanto por ele, né? Os políticos, as pessoas, né? Como diz assim, os maiores, as autoridades maiores do nosso país. Vamos saber o porquê? A pergunta que não quer calar. Para que serve o petróleo, tia Amanda, esse líquido escuro que tem lá no fundo do mar? Para que serve? Por que ele é tão disputado? Vamos lá. O petróleo é um recurso natural abundante. É também, atualmente, a principal fonte de energia. Olha o porquê. Se nós temos energia, é porque o petróleo ela é a principal fonte de energia. Sem esse recurso mineral, nós não teríamos, né, essa fonte de energia. Gera a gasolina, que serve de combustível para os automóveis, as motos, que circulam no mundo todo. Então imagina, você já imaginou uma cidade, um país que não tem carro, moto ou algo que dependa totalmente da gasolina? É claro que atualmente a gente vê, né, as pessoas falando que tem o carro elétrico, mas não é todo mundo que tem, né, condições de comprar. Então, olha a importância do petróleo. Então, nós aprendemos sobre esse minério encontrado na forma líquida. Tia Amanda deu uma aula top hoje, hein? De petróleo. Então, assista com atenção para toda vez que você vê no jornal, nas revistas, televisão, até mesmo no celular, ou até mesmo um adulto conversando. Para que serve o petróleo? Você já vai levantar e falar. Ele é atualmente a principal fonte de energia do mundo e gera a gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, né? Então nós aprendemos aí que esse minério, né, ele é encontrado na forma líquida. Temos também a água mineral, que é extremamente importante para as nossas vidas, né? E aí a tia Amanda colocou a imagenzinha logo após aqui de uma plataforma de petróleo submersível. Para você ter mais ou menos noção de como ele é retirado, onde que ele fica, tia Amanda, ele fica lá no fundo do mar. E como as pessoas trabalham para a retirada dele? Exatamente, eles ficam assim, ó, em plataformas submersíveis. E aí tem várias outras coisas e curiosidades sobre o petróleo, né? Tem países que têm muito petróleo, mas são países pobres, né? Como a África, por exemplo, é um país bastante explorado, um país que as pessoas sofrem muito, né? Por questões raciais, entre outras coisas muito tristes de vermos, né? Porque hoje em dia e sempre, desde sempre, nós temos que observar que a cor da pele não é diferença entre ninguém. Não importa se a pessoa tem a cor da pele escura, mais clara, amarela, verde ou azul. Nós somos todos iguais e merecemos os tratamentos iguais, independentemente de cores, né? Então, a África é um desses países que é totalmente explorado, que o petróleo é muito explorado para outros países, só que é um país pobre. As pessoas vivem, digamos assim, na miséria. Tem pessoas que passam mesmo fome, gente. É fome, não é necessidade de algum alimento. Eles passam fome. Então, isso é muito triste de ver. Tem crianças, né, que morrem de fome, magrinhas. Isso é uma tristeza só. A gente vê sempre no jornal. Agora, com essa questão de pandemia, quase não estamos vendo essas questões econômicas. Só se fala em Covid-19, não é mesmo? Mas está aí uma curiosidade sobre esse líquido mineral, né, que nós encontramos, esse minério que encontramos na forma líquida, o petróleo,
E para que ele serve? Tia Amanda entrou nesse conteúdo sobre o petróleo, para que ele serve, porque isso é de extrema importância para a vida do ser humano. E é extremamente importante que vocês já comecem a conhecer também sobre essas situações socioeconômicas que percorrem nosso país, né? Circundam o nosso país. Vamos dar sequência aí na nossa atividade do livro. Dando sequência na página 56 sobre o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre a exploração do homem. O homem, ele explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que elas fornecem. Então, de acordo ao mineral que é oferecido ali naquele ambiente, na natureza, o homem, ele busca formas de exploração. Por exemplo, nós temos o carvão mineral, que é o carvão utilizado para aquecimento de fornos em indústrias de diversos setores, como siderúrgicas, indústrias químicas e usinas termoelétricas. Então, observem aí o carvão mineral. Então, vocês observaram aí o carvão mineral, né? Que ele é utilizado para aquecimento de fornos em indústrias de diversos setores. E nós temos agora as pedras preciosas. Como vocês podem observar aí, essa lindeza e um luxo, né? Muito lindo. Elas são empregadas nas fábricas, né? Na fabricação de joias, como brincos, colares e pulseiras, né? Para aquele povo, né? Assim, que tem dinheiro ao extremo, gostam de comprar joias com pedras preciosas, né? E essas pedras preciosas, elas são, né, um recurso mineral da natureza, né? Que a natureza fornece. Então, as pedras preciosas, elas são usadas na fabricação de joias. São lindas, né? Muito lindo. Nunca nem vi uma de perto na minha vida, uma pedra preciosa. E vocês? Um diamante, um rubi. Esses são os nomes de algumas das pedras preciosas que temos. E temos novamente o petróleo, né? Nós já falamos sobre alguns usos importantes do petróleo para a nossa vida, né? Para os seres humanos. Mas dentre esses também tem outros, né? O petróleo, ele pode ser utilizado para produzir o gás de cozinha, né, asfalto, combustível que nós já falamos, óleo diesel, gasolina. Então, sobre o petróleo nós já falamos bastante. A quantidade e a variedade de minerais contidos no subsolo são provenientes da formação geológica, formação e estrutura do subsolo daquele local. Nesse sentido, o Brasil é privilegiado. Tá vendo como nosso país, além de ser muito bonito, é privilegiado? Pois apresenta um grande potencial na produção de minérios. Por isso que nós temos uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? A do Brasil. Dentre os muitos tipos de minério, destaca-se a produção de ferro, estanho, alumínio, magnésio e ouro, né? Então, o petróleo, ele é muito importante, né? Os minerais, na verdade, são muito importantes e nós já aprendemos que eles estão situados no subsolo. Aprendemos sobre a exploração dessas formas de minério, né, de minas, e agora é com vocês. Vamos realizar a atividade. Caso tenha alguma dúvida, a Amanda está disponível, tá? Esse conteúdo é bem legal. Eu produzi assim uma coisa que ficasse bem interessante para vocês. Espero que vocês tenham entendido com exatidão tudo. Nós vamos realizar as páginas 57 e 58. Vou colocar aí, quando terminar, pode enviar para a Tia Amanda. Lembrando que essa atividade de ciências pode ser enviada até a próxima aula de ciências, ou seja, até a próxima terça-feira, tá, pessoal? Ah, Tia Amanda já tem uma atividade hoje, mas a atividade de hoje não é a mesma que a Tia Amanda passou hoje, é uma atividade que a Tia Amanda passou antes. Então, se organizem aí em relação aos horários, ao tempo. Ciências, já fez o conteúdo? Se você tem outra atividade para fazer, você faça. Se não, pode fazer de ciências, mas você deve enviar para a Tia Amanda na próxima aula de ciências, tá bom, turma? Beijinhos, tchau, tchau.